Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Deputada Sâmia, pela bela introdução, a parabenizo. É uma honra participar na companhia dos colegas de mesa desse debate e poder falar na sequência de ambos, peço para colocar minha apresentação, que eu enviei. Vai ser mais fácil falar de pé também, né? Esse hábito docente nos traz. E eu não quero ser contingenciada no tempo, então me desculpem se eu falar muito rápido. Tempo é tão precioso quanto o volume de dinheiro que se aplica numa política pública, e essa é a primeira grande tese que eu vou debater. Adiar também é uma forma de ajustar. Quando o Samuel termina a fala dele dizendo que pior do que a inflação é a guerra civil... Pior do que a inflação, só a guerra civil. Sim, para resolver o conflito distributivo, eu me lembro, Samuel, de uma fala muito forte do ministro Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Fundef, a União falseava o valor de complementação mínimo por aluno, per capita, né, no Fundef, o extinto Fundo do Ensino Fundamental. E, na ocasião, isso deu causa àquele precatório que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro do Fundef, 90 bilhões de reais. O ministro Roberto Barroso nos disse, naquela ocasião, algo muito forte. Por temermos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. Pior do que a inflação e a guerra civil é a anomia. Anomia. Anomia é a ausência de regras. É a gente achar que pode substituir a nossa... Assim, desculpe. Desculpe, eu não estou conseguindo. Agora sim. Próximo, então. Me pego pensando esse fato que aconteceu nos Estados Unidos de alguém atacar o diretor de uma empresa, né, o dirigente de uma empresa de seguro de saúde. A escalada da criminalidade organizada tirando a capacidade do Estado gerir território. O volume de precatórios que nós acumulamos porque as pessoas não deixam de ter direitos. Elas acionam em juízo. Este Congresso, inclusive, aprovou uma emenda constitucional para analisar o risco fiscal das demandas judiciais que vão se acumulando. As restrições fiscais, elas não negam que os direitos subsistem e as pessoas continuam a demandá-los. Por isso, a questão que eu trago para debate é qual é o conjunto de regras nós, inclusive, temos acumulado de forma superposta ao longo dos anos para prometer equacionar o conflito distributivo asfixiando a Constituição. Supostamente, a Constituição caber no orçamento quando o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Esse é um ponto de partida que precisamos fazer. O desafio para gerir o conflito distributivo é a ordenação legítima de prioridades. Para manter a sobrevivência do nosso contrato social, e, de fato, é um contrato social que precisa ser refletido, não substituído. Eu não concordo com a tese de um esgotamento que daqui a pouco nos endereça uma nova Assembleia Constitucional, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Tenhamos cuidado, porque o que está na mira, em última instância, é a própria substituição da Constituição de 88, na sua identidade protetiva dos direitos sociais. E aqui eu fiz questão, inclusive, de trazer a perspectiva do que não veio nesse pacote de ajuste. Prometido, mas não veio. Não veio o conjunto das medidas de revisão da tributação da renda e não veio também o ajuste sobre o sistema de proteção dos militares. Postergado que foi, isso significa alguma coisa. O que eu não ajusto serve também de um contraste de luz e sombra. Quais medidas não vieram efetivamente no debate? E aí, caros colegas de mesa, plateia que nos assiste, eu preciso provocar reflexão. Quantas mais regras fiscais adotaremos para supostamente fazer a gestão do conflito distributivo sem que elas, de fato, se sustentem? São regras superpostas que não entregam a estabilização do conflito distributivo. Vocês têm noção do que são 12 emendas constitucionais de desvinculação de receitas? Desvinculação de receitas há 30 anos no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A PEC 45 vai ser a próxima. Eu até falei disso, acho que passou mais rápido aqui. São 12 emendas, porque teve uma para prorrogar a desvinculação também para estados e municípios. 12 emendas constitucionais para desvincular no ADCT, inclusive a própria lógica do orçamento da Seguridade Social. Nós temos tributos que só existem porque destinados à Seguridade Social. 12 emendas.
Nos 6 anos de vigência do teto, uma das argumentações que o Samuel nos provocou é que o teto foi sólido, tentava recompor o nosso ajuste. O teto, nos 6 anos de vigência, porque ele foi aprovado no final de 2016 e vigorou de 2017, do ponto de vista técnico, de 2017 até sua revogação pela Lei Complementar 200 de 2023. Então, 6 anos de vigência, né, para ser mais exata, do teto. Ele foi alterado 7 vezes. A gente começou a redesenhar a Constituição praticamente a cada quadrimestre. A Constituição tratada como papel de pão. Existe uma inflação de regras que é tão danosa para a nossa confiança social que é a inflação de preços. Não só apenas a questão de garantir a estabilidade de preço. Se a gente não confia no ordenamento e ali é um contrato social, nós corremos o risco da anomia. O Estado ilegítimo, o Estado que não cumpre esse pacto social de forma planejada, porque a ordenação de prioridades é você dizer o que cabe a cada qual ao longo do tempo. Se me permite uma analogia simples, o lugar na fila. O que vem primeiro? Quem pode esperar? O lugar de cada qual na fila. Percebem? Eu sempre digo, inclusive em exercício de coerência, para os meus colegas do sistema de justiça, para os meus colegas do Ministério Público, para os meus colegas dos tribunais de contas, em eventos de judicialização da saúde, que se o dinheiro da saúde e da educação chegasse com a mesma proteção, a mesma tempestividade que o 10º do MP, que o 10º do Judiciário, que o 10º do Legislativo, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, o SUS e a educação básica não estariam nesse caos. Então, há que se pensar, inclusive, o conflito distributivo dentro da estrutura do Estado a partir dos próprios duodécimos. Esse é um debate de fundo que precisa voltar ao quê? Qual é o parâmetro de ordenação de prioridades, para não causar o horror jurídico atrelado ao horror econômico. Fortalecimento do planejamento. Sem planejamento, endereçando o caminho da execução orçamentária, o que prevalece é se farinha pouco, na minha opinião, primeiro, inclusive nas emendas parlamentares. Esse é o debate de fundo. Não adianta prometer para a sociedade mais uma regra fiscal. Desculpa, eu preciso voltar nisso. Não adianta prometer que agora, nessa regra que o governo mandou nos projetos que mandou de ajuste, os benefícios tributários vão ser contidos em caso de déficit primário. Olha quantas vezes isso já foi prometido antes. A minha área é o direito, mas eu trafego profundamente no debate das finanças públicas. Quantas vezes nós já prometemos revisão de benefícios tributários? E, se me permite, Samuel, no diálogo acadêmico muito respeitoso, a crise de 2013, em grande medida, não foi pelo cumprimento planejado da Constituição. Foi porque nós, a partir do enfrentamento da própria crise de 2008, aumentamos muito as renúncias fiscais, que saíram da casa de 2% para o PIB, e chegaram agora a quase 6% do PIB, dados do TCU. O que nos trouxe ao déficit primário, em grande medida, foi a aceleração das renúncias fiscais. De tanto inibir a receita, a gente não conseguiu manter o ritmo de efetivação da Constituição, de implantação do SUS, que tanto foi necessário, por exemplo, para enfrentar a pandemia. Não podemos, por exemplo, agora desfinanciar a educação na questão do Fundeb, alegando que a educação já tem dinheiro demais. A gente só universalizou a educação básica obrigatória, ensino médio para a escola, em 2016. Coisa que a Argentina, por falar nos nossos amigos vizinhos, universalizar a educação básica, isso gera um efeito intergeracional de dívida educacional, porque as crianças que hoje estão na escola têm pais semi-alfabetizados, e a escola sozinha não substitui a baixa alfabetização dos pais. Você tem uma dívida educacional que repercute, por exemplo, na produtividade do trabalhador. E vai desfinanciar a educação e vai numa manobra, como o próprio Descartes suscitava, eventualmente até provocar a sujeição dos pisos ao novo arcabouço fiscal. O próprio novo arcabouço fiscal almejava esse momento de encruzilhada. O Supremo retirou os precatórios. E a minha provocação que lhes faço é: tamanho será o conflito distributivo que haverá ainda mais demanda judicializada, ainda mais disputa pela efetivação desses direitos. Não adianta imaginar que as pessoas vão deixar de demandar em juízo o que lhes pertence, ou apostar numa nova Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o desafio que precisa ser trafegado, inclusive na perspectiva de que, aqui o próprio Marcelo Medeiros, mas eu vou voltar no outro slide, eu adorei essa entrevista do Marcelo Medeiros, porque ele literalmente colocou o problema no lugar que cabe. Quer dizer, então, que esse país não tem mais compromisso em reduzir a desigualdade. Que agora basta analisar o risco fiscal como algo abstrato.
e que a única coisa que temos a resolver, única e exclusivamente, é uma regra formal analisada por alguns analistas do próprio mercado, consultados pelo Banco Central, do ponto de vista de expectativas de inflação, sem que o Congresso, por exemplo, debata a fundo o que é risco fiscal. Eu queria provocar os parlamentares a aprimorarem o debate do anexo de riscos fiscais. Os parlamentares podem aprimorar o anexo da LDO para fazer, inclusive, uma leitura muito mais robusta e sofisticada, a partir do que muitos suscitaram aqui, que é o peso das despesas financeiras, a forma de gestão da política monetária cambial e creditícia descoordenada da política fiscal, tal como se encontra. E dou mais um exemplo. Há poucos meses, foi só em agosto que o Banco Central regulou, por exemplo, reuniões fechadas com o mercado financeiro. Havia uma total liberdade de fazer reuniões fechadas. Autoridades públicas tão suscetíveis a conflito de interesses têm o dever de impessoalidade, de equidistância. Nós precisamos falar da noção de devido processo da política monetária. Rever o decreto do sistema de metas de inflação para torná-lo consonante com a própria Lei Complementar 179. Porque lá não há só um objetivo, há 4 objetivos. Claro, um objetivo principal que condiciona os outros, mas há 3 outros objetivos a serem perseguidos. E aqui o debate de fundo é que o próprio Tribunal de Contas da União, eu vou voltar no slide aqui, o Tribunal de Contas da União provocava que a grande ausência no debate das regras fiscais brasileiras, esse é um acórdão sobre riscos. Foi uma auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, na época o relator ministro Múcio, hoje ministro da Defesa, e a conclusão do TCU naquela ocasião era: nos falta plano de médio prazo. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado, inclusive essa captura do farinha pouco, caminhão pirão primeiro. Se há um conflito distributivo que precisa ser resolvido de forma sistêmica, e as regras fiscais deveriam apontar para isso, isso passa pelo fortalecimento do planejamento. Isso passa pelo fortalecimento dos programas de duração continuada, das despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento que a LDO elege todos os anos. Eu preciso só finalizar com 3 sugestões muito práticas do ponto de vista jurídico para essa comissão, né, de elaboração de legislação participativa, de construção dialogada com a sociedade, e enfrentar a agenda de forma, de fato, estrutural. Mostrei várias regras fiscais superpostas. Regras de controle de gestão de pessoal, regras de benefícios tributários, desvinculação de receitas, e que não colaram. O próprio teto alterado 7 vezes em 6 anos de vigência. Se a gente quer fazer um debate estrutural, é o fortalecimento do planejamento. Repito, ponto de partida, programas de duração continuada do PPA e despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento, têm que ser priorizadas, aprimoradas, sem filas de espera, sem gerar passivos judicializados. A gente precisa interpretar o tamanho necessário do Estado. E essas são as despesas que perfazem o tamanho constitucionalmente necessário do Estado. Segunda sugestão, fazer uma reflexão contundente do anexo de riscos fiscais da LDO. Esse anexo de riscos fiscais é o Congresso que legisla. Não é o conjunto de instituições financeiras ouvidas no Boletim Focus. É o Congresso que diz o que é risco fiscal ou não. Quando o Banco Central e as instituições ouvidas no Boletim Focus falam de risco fiscal, não tem fundamentação legal para tanto. A fundamentação para apontar risco fiscal, inclusive alerta de risco fiscal, é do TCU e do Congresso. Terceiro aspecto, despesa obrigatória, sujeita a controle de fluxo de pagamento no decreto de programação financeira, é uma categoria inconstitucional. Isso precisa ser impugnado. É isso que vai multiplicando passivos judicializados. É isso que vai trazendo essa sensação de que as regras não colam e que alguns ganham sempre à frente dos outros. Ordenar prioridades para fazer o planejamento, de fato, o eixo de cumprimento da Constituição, cumprimento planejado da Constituição. Ninguém está querendo dar tudo para todo mundo agora. É impossível prometer para a sociedade que a Constituição vai ser implementada de uma vez só e de uma vez por todas. Por isso o planejamento é tão importante. E se este Congresso não sabe nem o que vai ser da LDO, do PLDO, para 2025, imagina o PPA que projeta 2027. O que nos tolhe o horizonte de planejamento do mercado, de segurança jurídica do mercado, da sociedade, inclusive para termos clareza do lugar de cada qual na fila, é, no mínimo, a projeção até 2027 que o PPA nos daria. Ou a gente qualifica o debate de forma séria, ou então, infelizmente, cairemos nesse discurso fácil de uma Constituição esgotada que espera a volta de uma ditadura.
Desculpem-me, me excedi um pouco também no tempo e fico à disposição para o diálogo. Eu vou tentar responder as perguntas também de forma integrada. A questão que Samuel falava do rentista é aquele que consumiu menos do que ganhou, entre outras coisas, porque ele foi subtributado. Existe uma tributação aquém da própria capacidade contributiva. E quando... Sim, mas eu preciso retomar a partir dela a perspectiva da pergunta feita, que há, na verdade, nas finanças públicas, 3 grandes grupos que precisam ser abordados conjuntamente. A gestão das receitas, as despesas primárias e as despesas financeiras. Não é possível tratar a política fiscal sem conectá-la, coordená-la com a política cambial, creditícia e monetária. É absolutamente integrado, porque tudo redunda na dívida. É como se fossem rios que todos afluem para o grande oceano da dívida. Então, o regime jurídico da dívida precisa ser tratado de forma mais séria. E aí, o prefeito, na pergunta, inclusive, que eu gostaria de provocar reflexão, quando a União se ausenta do financiamento do SUS, quando a União promove uma rediscussão, inclusive, do Fundeb, a cota de responsabilidade sobrecarrega os municípios dos estados. E a judicialização. Há uma guerra fiscal na Federação Brasileira que não é só de receita, cada qual dando renúncia para atrair empresas. A guerra fiscal é também de despesas. Os prefeitos, os governadores estão sobrecarregados. E dou um exemplo, deputado Glauber. A Lei Complementar 201 compensou estados pela, inclusive, inibição do ICMS no ano de 2022, quando o governo quis reduzir ICMS às vésperas do processo eleitoral, né? E isso vai acontecendo de quando em quando. O governo federal cria a obrigação de gasto. Vejam, o piso dos profissionais da enfermagem, o próprio piso do magistério, são elementos absolutamente relevantes, mas quem está pagando, de fato, a fatura na ponta? Os prefeitos, os governadores. A União quer fazer ajuste fiscal só para ela. A emenda 95 e o próprio novo arcabouço fiscal só aplicável para a União. Os economistas, inclusive, falam que as repartições federativas são um pedágio que deveria ser revisto. Eu me preocupa quando alguns analistas ortodoxos defendem uma agenda não só de quebra das vinculações em proteção da saúde e da educação, mas também de reduzir o quanto os entes federados têm direito para promover os direitos fundamentais. Há obrigações da Constituição atribuídas a todos os níveis. E a União se retraindo sobrecarrega os estados e municípios. Então, a judicialização não é só uma judicialização de acesso a direitos. Não é só em relação ao cidadão, é também na federação. E o Supremo sempre tem dado ganho de causa aos estados e municípios, majoritariamente. Isso também é um risco fiscal que a economia precisa trabalhar no conflito distributivo. Ou fazemos de forma planejada, organizada, ou, de fato, isso se acirra a um ponto de, efetivamente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse caos que agora todos percebemos. E, na terceira perspectiva, para encerrar, sugestões de alternativas jurídicas por dentro do debate que esse parlamento deve fazer. Ou seja, ninguém aqui precisa, concordo com o Decaixe, a ideia de teto, inclusive, Decaixe, tecnicamente, na Lei 4.320, cada dotação orçamentária já é. Quando você promete um teto geral de despesa primária, isso, na verdade, é uma fantasia jurídica. O teto, por si só, da emenda 95, é uma ficção infantil. Em 6 anos de vigência, 7 vezes alterados, falseados. A gente inventava uma emergência a cada período para ter crédito extraordinário. Samuel, você bem sabe disso. Se toda hora você inventa uma emergência, a exceção, a regra não cola. O teto não foi sólido. O ex-presidente Michel Temer chegou a dizer que o teto era de concreto. Concreto como? Concreto falseado? Cheio de furos? Né? Então, esse debate de sugestões por dentro do sistema é muito importante. Sugestão número 1. Anexo de riscos fiscais é dispositivo da LDO que precisa ser levado a sério e trabalhado pelo parlamento. Quem tem que dizer do risco fiscal é o Congresso. E quem tem que monitorar ao longo do tempo, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, é o TCU. Artigo 59 da LRF. Não cabe aos analistas do Boletim Focus, ao próprio Banco Central, usurpar a competência que é do Congresso e do TCU. Segunda sugestão. O decreto do sistema de metas de inflação precisa ser revisto. Grande parte do paroxismo que a gente vive dos juros é, inclusive, a própria meta de inflação nesse patamar equivocado. O Conselho Monetário Nacional colocou essa meta muito complexa, muito onerosa para a sociedade, e o próprio sistema de metas de inflação está no momento análogo a quando a gente trocou a âncora cambial em 99. O momento que a gente vive hoje é muito semelhante à própria crise da âncora cambial de 99.
E a gente passou a adotar o sistema de metas de inflação do modo como ele está hoje. A DRU, inclusive, em 94, era uma garantia de como ia você resgatar ou não a confiança dos agentes econômicos. Esse é um decreto, é ato infralegal. O Executivo poderia fazer o debate do devido processo da política monetária, do risco de captura do Banco Central. Eu falava das reuniões fechadas, mas da própria porta giratória. Né? Tem vários problemas de opacidade no regime jurídico do Banco Central que merecem uma reflexão. Veja, vou dar só um exemplo que é importante para explicar do ponto de vista jurídico. Se a Anvisa vai fazer regulação, por exemplo, do cigarro eletrônico, de uma medicação nova, ela faz consulta pública. Tem um edital, tem critério, ela chama não só a indústria farmacêutica, a indústria do tabaco, mas ela chama também os demais beneficiados. Por que o Boletim Focus só houve 170 instituições e não amplia essa discussão de forma efetivamente impessoal e equidistante? Há, inclusive, na Lei Federal de Processo Administrativo, o rito da consulta pública para isso. Então, a gente pode, sim, retomar o Decreto 3088 de 99 para fazer um debate a sério. Porque o que a gente vive, efetivamente, é um momento semelhante à crise da âncora cambial e mesmo de quando da adoção da DRU. É uma crise de confiança que o mercado quer sangrar a Constituição para resgatar a confiança nas finanças públicas. E a terceira sugestão, dentro do decreto de programação financeira, o decreto que faz contingenciamento, tem um instituto, eu já disse, mas eu preciso voltar porque é muito importante, tem um instituto que é muito controverso que merece um debate a sério, que é a figura da despesa obrigatória sujeita a controle de fluxo de pagamento. É quando você adia, vira fila de espera, vira passivo judicializado, vira despesa que não tem correção monetária igual a merenda ficou 7 anos sem correção monetária. É obrigatória pero não mútil. É obrigatória, mas eu postergo. É obrigatória, mas eu gero, inclusive, disputas judicializadas. Então, essas 3 agendas, além do fortalecimento, repito, do planejamento, a centralidade dos programas de duração continuada e das despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento para entender qual é o tamanho necessário do brasileiro. Não vamos ficar debatendo a regra fiscal como um fim em si mesmo. Inclusive, Samuel, eu tenho total tranquilidade de trocar os PIS em saúde e educação do ponto de vista de limite mínimo. E olha que eu estudo isso há mais de 20 anos e vejo a realidade dos municípios, vejo a realidade de São Paulo, as fraudes que normalmente acontecem, porque o problema não é só federal. Eu trocaria os PIS em saúde e educação se houvesse aderência plena ao planejamento setorial das respectivas políticas públicas. A gente chegou ao 10º ano de vigência do PNE com mais de 90% das metas descumpridas. Oferta de escola em tempo integral, acesso à creche, pagamento do piso do magistério, entre outras. Então, se a gente quer fazer um debate estruturado, fortalecimento do planejamento. Falar de produtividade, falar de qualidade do gasto público, revisão periódica do gasto, fortalecer a federação, fortalecer o ganho de escala dos serviços públicos. Realmente tem um problema grande de um excesso de pequenos municípios, da falta de escala. Mas para retomar essa agenda, há que se restabelecer o lugar adequado do planejamento como eixo de ordenação de prioridades do orçamento. Sem isso, os grupos de interesse capturam. Sem isso, a gente fica nessa disputa que tende a... E a morte do dirigente de uma operadora de plano de saúde nos Estados Unidos não é um risco deslocado lá naquele país. A criminalidade organizada bate às nossas portas. Obrigado mais uma vez. Obrigado, procuradora, também aqui pela sua contribuição ao debate.